Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha nossos vídeos. E dá like, muito like, porque like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui é 100% Botafogo. Aqui nós só falamos do Botafogo. Quer ajudar o canal financeiramente? 2 links estão na descrição do vídeo. Você clica num dos links, você vai ser direcionado para uma ou para outra plataforma. São 2 plataformas de compras e vendas online, onde você navega por todos os departamentos da plataforma. Você faz a escolha do seu produto, você compra, fica feliz e o canal ganha uma pequena comissão. Quer ajudar? Não quer comprar, mas quer ajudar a si mesmo? Tem a chave Pix agora também ali na descrição do vídeo. Você vai lá, abre o aplicativo do seu banco, digita lá a nossa chave Pix, ok? E faz a sua contribuição. Você pode ir lá, um realzinho já ajuda, tá bom? Esse valor não é para me sustentar, não é para sustentar o canal, é para ajudar. Você vai ajudar o canal a se reestruturar, a melhorar, né, a nossa interatividade, né, o nosso relacionamento. Vamos colocar assim, nós vamos reequipar o canal, nós vamos fazer aqui um upgrade no nosso equipamento e vamos poder melhorar então a nossa interatividade. Bom, hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira e as rodadas da Copa do Brasil já estão passadas e agora nós estamos já preparando o time para a partida lá contra o Atlético Goianiense lá em Goiás, né? Então, aí nós já temos a confirmação, né, da inscrição no BID do Matheus Martins. Então o time pode aí dispor de mais um reforço, né? Colocar mais um reforço em campo. E assim você vai equilibrando também a minutagem do elenco, que está muito estressada. Bom, eu quero falar com vocês um pouco sobre formação do elenco do Botafogo. Porque ontem nos grupos, né? No grupo que eu participo, estávamos comentando sobre isso, né? O porquê que o Botafogo ainda não é o ideal, né? Por que ainda não temos um elenco ideal? E o John Textor está fazendo um grande trabalho dentro do Botafogo e vai ter muitos frutos esse trabalho. E o Arthur Jorge é o técnico, né? O treinador escolhido para capitanear essa trajetória do Botafogo. O Arthur Jorge, inclusive, ele já declarou que ele está ciente de que esse trabalho ele tem que ser longo, né? Tem que ser duradouro. Ele não só longo, mas duradouro, mesmo depois da sua saída, né? Mas ele já prevê aí que vai ficar dentro do Botafogo aí pelo menos uns 3, 4 anos. Assim ele espera. E assim eu espero também do torcedor botafoguense, né? Porque o torcedor botafoguense é um termômetro de como o trabalho vai ser produzido, né? Encaminhado, correto? A insatisfação do torcedor, a impaciência do torcedor, né? A agressividade, até mesmo falando do torcedor para com o elenco, para com o time do Botafogo, pode aí mudar essa trajetória, né? Pode aí atrapalhar a trajetória. Então, o ideal é que a torcida esteja junto, esteja sempre junto, né? Inclusive a questão aí de frequentar o estádio, né? De comprar ingresso para ir. Bom, se você vai comprar o ingresso e vai apoiar até o final, cara, 15, 19, 20 mil é suficiente, correto? Não adianta nós termos um público de 40 mil dentro do estádio, aonde 20 mil vai vaiar o clube e 20 mil vai apoiar. Não. Tá dividido, cara, mas tá atrapalhando, porque a vaia, ela atrapalha. Então é melhor que vá somente os 20 que são
aqueles botafoguenses que estão indo lá para apoiar. Então, é dentro disso aí. Bom, mas vamos lá. Então, eu estava ontem conversando com os amigos e eu expliquei para eles, estava conversando e estava dando a minha opinião, e essa opinião eu já tenho há muito tempo, desde a época do Luiz Castro. O Arthur Jorge, ele tem aí 5 meses de trabalho, mais ou menos, dentro do Botafogo. Agora, eu não sei quando ele chegou, né? Qual foi o dia, nem o mês que ele chegou, eu não tenho, não fiz essa pesquisa ainda, mas ele deve ter aí um trabalho de 5 meses, 6 meses no máximo. Então, o que acontece, cara? O treinador, quando ele chega no time, ele tem uma concepção de jogo, ele tem uma ideia de jogo, ele tem uma ideia de quais os jogadores ele precisa. Só que quando ele chega no clube, já tem um grupo de jogadores ali. Ele não pode simplesmente falar pro dono do time, ó, cara, manda todo mundo embora que eu vou fazer uma relação aqui de jogadores que você tem que contratar. Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar naquele lugar, ele vai trabalhar com aqueles jogadores que ele já se encontra, correto? E a partir daí ele vai começar a pontuar. Logicamente, entendendo como funciona o nosso calendário, né? Como é difícil o nosso calendário, ele já fez algumas ponderações. Antes ele queria um elenco menos populoso, né? Vamos colocar assim, com menos pessoas, né? Com menos jogadores, um plantel enxuto, como se diz. Só que vendo o calendário, vendo o nível das competições, ele já acha que agora o elenco pode ser um pouco mais inchado, que ele precisa trabalhar com um elenco um pouco mais inchado. Mas ele tem a concepção dele, e dentro dessa concepção, dessa convicção que ele tem, né? Ele tem aqueles jogadores, aquela característica de jogadores que ele precisa para expor, né? Para colocar em prática aquela concepção que ele tem. E isso, o que ele faz? Ele vai pontuando os jogadores. Ó, esse serve, esse não serve. Eu vou testar esse aqui, vou testar esse ali, vou testar. Ah, mas não é hora para teste porque nós estamos brincando, tal. Cara, mas se ele não fizer isso, tá arriscado ele não conseguir nenhuma competição, conquistar nenhum título e ter os mesmos jogadores que não servem. Então é melhor que ele faça todas as experiências que ele precisa agora do que não ganhar nada e no futuro ter que fazer essa experiência. Então ele está fazendo essa experiência, está botando um jogador aqui, um jogador ali, está testando um jogador. Ele fala inclusive isso nas entrevistas dele, ele fala que o jogador dele tem que jogar aonde ele colocar. Você lembra que há um pouco tempo atrás ele colocou o Fabiano, que é centroavante, na lateral direita. Vocês se lembram disso? Colocou o Fabiano na lateral direita. Ontem, contra o Bahia, colocou ali o Natan, o Cauê, aliás, pelo lado esquerdo ali para poder ajudar o Cuiabano na marcação dos jogadores do Bahia. Então, o jogador tem que jogar. Ele tem a concepção dele. Então, ainda está sendo formado o nosso elenco para que ele possa ter o jogo propositivo, para que ele possa ser protagonista dentro do jogo. Esse é o estilo dele. Esse é o estilo que ele quer implementar, um Botafogo protagonista. E, no momento, o nosso elenco não favorece a esse jogo protagonista. Ah, Celso, então ele tem que mudar, ele tem que avaliar. Não, ele não tem que mudar, ele tem que manter e aí ir trocando as peças até que você tenha um elenco. Para o nosso elenco ter esta característica de protagonista, eu fiz a seguinte ponderação lá no grupo. Cara, nós precisamos ali dentro do nosso elenco uma média de 8 jogadores. 8 jogadores de nível de seleção, ou que tenha passado pela seleção, ou que tenha larga experiência em ligas mais fortes do que a nossa. Ligas mais fortes do que a nossa. Aí eu fiz a seguinte ponderação com ele. John, tem experiência internacional de ligas fortes?
seleção, não. Bastos passou por seleção, tem experiência, um pouco da experiência na Liga Italiana, correto? Barbosa, tem essa? Não. Cuiabano, tem só as seleções de base, ele não tem experiência em ligas europeias e não tem a prerrogativa de ser um jogador de seleção. Aí você vai lá, Gregori e Marlon Freitas. Qual é a experiência internacional desses jogadores? O Gregori foi ali para a MSL, nos Estados Unidos, uma liga mais fraca do que a nossa. O Marlon Freitas não jogou em lugar nenhum, não tem essa característica. Aí você pega o Eduardo, qual a experiência do Eduardo em seleção, em ligas fortes? Pouquíssimo. Savarino, a Liga da Venezuela, MSL, jogou um pouquinho no Atlético Mineiro, joga na seleção da Venezuela, que é uma seleção de nível para baixo. Tiquinho tem uma experiência internacional, já foi campeão lá na Europa, mas Tiquinho jogador. Aí você tem nesse aspecto todo, você tem um. Luiz Henrique. Não tem experiência, mas é um jogador diferenciado, então você já pontua ali também o Luiz Henrique. Então, você olha o elenco, Tietê, qual a experiência que o Tietê tem de Oscar Romero, qual a experiência esses jogadores têm? Para que nesse elenco o Botafogo possa ser um time dominante. Cauê tem experiência de quê? Lá, Diego Hernandes, Segovinha, agora não, Carlos Alberto agora. Então o Botafogo não tem esses jogadores ainda. Então o Botafogo vai precisar de 8 jogadores para que tenha esse time dominante. Entendeu? Se você pegar o Atlético Paranaense, por exemplo, Canóbio, seleção do Uruguai, Esquivel, seleção do Uruguai, você já vê um pouquinho mais de Zabelli, né? Coelho. Então esses caras aí, eles são jogadores que já passam pela seleção dos seus países constantemente. Então você já vê que ali tem uma tendência a ser dominante. Você pega o Palmeiras, né? Você pega o Gustavo Gomes, o próprio goleiro Everton, o Piquerez, né? Aí você tem o Rafael Veiga, jogador de seleção. Richard Rios, jogador de seleção. Aníbal Moreno, jogador de seleção. Então você vê que começa a modificar. Olha só quantos jogadores de seleção eu falei lá no Palmeiras, que são os 3 ou 4 times que estão ali no nível do Botafogo, né? O Everton, o goleiro, o Gustavo Gomes, zagueiro, Piquerez, lateral, Richard Rios, o volante, Aníbal Moreno, o volante, Rafael Veiga, o meia, Rony, que também já foi da seleção. Aqui você já tem 7. Só aqui você já tem 7. Né? Aí você vai para o rival. Rossi já foi da seleção. O Varela da seleção uruguaia. O Léo Pereira já teve ali pela seleção. O Vinha já foi da seleção. O Ayrton Lucas, seleção. Dela Cruz, seleção. Né? Então você já vê Arrascaeta, seleção. Gabigol, seleção. Pedro, seleção. Você vê que o esquema muda. Aí começa a ser dominante o time. Você vai para o Atlético Mineiro, é a mesma coisa, né? Você vê que tem Hulk, seleção. Gustavo Scarpa já foi da seleção. Correto? Guilherme Arana, seleção. Então você já vai vendo ali que esses times que são os dominantes do futebol brasileiro, eles têm essa característica de ter potencial no seu elenco. O Botafogo ainda não tem esse potencial. Então, agora o John Textor está trazendo ali o Matheus Martins, que é um jogador já diferenciado. Esses jogadores performando bem, que você sabe, você tem a certeza que ele vai performar, e esses jogadores ali já vão galgando um patamar maior, elevando o nível do Botafogo a um patamar maior. Então, a partir daí, você começa a ser um time dominante, como é a intenção do treinador. Ele não quer um time reativo.
Você vê, o Botafogo é muito lento na recuperação pós-perda. É muito lento, né? O jogador que faz melhor essa recuperação, por incrível que pareça, é o Luiz Henrique. É o Luiz Henrique. Observa no jogo quantas bolas recupera o Luiz Henrique. Você vê a qualidade do passe dos nossos volantes é horrível. É horrível. Você não vê o Marlon Freitas colocar um jogador na cara do gol. Entendeu? Você não vê o Marlon Freitas agora, antes ele até acertava, você não vê ele acertar os chutes de longa distância. Você se lembra que num dos momentos contra o Bahia foi jogada uma bola para trás, ele desesperado chutou de qualquer jeito de canhota para cima, quando tinha 2 jogadores pelo lado esquerdo. Não tem essa qualidade. Não tem. Excelente jogador dentro de um contexto. Nós temos time para ser campeão? Temos. Mas não temos time para ser protagonista. É isso que eu quero chegar. Porque campeão, qualquer um pode ser. Você vai ser campeão hoje, vai ficar 10, 20 anos sem ser campeão de lugar nenhum, porque você não tem time. Né? Você teve aquele momento e depois daquele... Olha a questão do Fluminense lá. Olha a questão do Fluminense. Foi campeão de tudo. Campeão carioca, quase tricampeão carioca, né? Tava até lutando, eu acho, pelo tetracampeonato que perdeu pro Flamengo, né? Foi campeão da Libertadores. Tem time e agora? Não tem mais time, tá lá brigando pelo rebaixamento. Então o que importa é que você tenha time e tenha elenco para ser protagonista. E é isso que o John Textor está fazendo com o Botafogo agora. Entendeu? Então, é uma análise que eu estou fazendo aqui do elenco do Botafogo. O nosso elenco ainda não está preparado para ser protagonista. E é por isso que quando nós enfrentamos, eu fiz até uma lista aqui, ó. Quando nós enfrentamos time como o Bahia, nós temos dificuldade. Por quê? Porque, você se lembra, o Bahia até foi largamente divulgado, né, que o Bahia começou com uma linha de 5. Eu falei aqui com vocês, o meio-campo do Bahia era os 2 volantes, né? Era o Cauli, o Everton Ribeiro, né, os mais avançados, o Jean Lucas mais recuado, e tinha um outro jogador também mais recuado, que agora eu me perdi no nome. E o Caio Alexandre. 4 jogadores no meio campo. O Botafogo tinha quem no meio campo? 2 jogando pessimamente, que era o Savarino e o Igor Jesus, que complementava, e 2 jogadores ali, Gregory e Marlon Freitas, que estavam jogando péssimo. Como o Savarino não estava jogando bem, então nós ficamos com 2, correto? Eles tinham 4. O que o Rogério Ceni fez? Para que eu preciso de 4 para marcar 2? Eu vou pegar um e vou jogar lá na ponta direita, porque lá eu faço uma dobra. Lá eu faço uma agressividade maior contra um lateral que sobe muito e que marca razoavelmente. Não é um especialista em marcação. Aí botou o Everton Ribeiro lá pela direita, como ele sempre jogou pelo Flamengo. Jogador de seleção brasileira, né? Jogador de seleção brasileira. E aí o Bahia acabou machucando ali o Botafogo por aquele setor, né? Então, nós temos ainda que ter no nosso elenco jogadores com mais qualidade. Eu lembro também, assim, sempre eu falo, cara, nunca tiro coisas da minha cabeça. O Carlos Alberto, aquele jogador que foi do Fluminense, passou lá pelo Porto, foi campeão mundial, era comentarista até pouco tempo da Band. Ele sempre falava isso, cara, eu tenho comigo. 3 não carrega 8. 3 não carrega 8. Você pode ter 3 jogadores espetaculares, mas eles não vão carregar os outros 8 se os outros 8 forem ruins. Né? Então nós temos ali John, Bastos e Tiquinho, com grande experiência, com larga experiência. Vamos colocar assim, né? 3 para carregar 8. Tiquinho vem de machucado, não está bem,
E aí o Bastos e o John são jogadores defensivos que não vão fazer o time jogar. Não vão fazer o time jogar. Então nós precisamos de 8 para carregar 3. Aí você coloca ali um mais fraquinho, um razoável, né? Mas você tem 8 com condições de ser protagonista. Então, o Carlos Alberto sempre falava isso. 3 não carrega 8. 3 não carrega 8. Você tem que ter pelo menos ali 5 para 6 ou 6 para 5, no mínimo. E o Botafogo não tem isso. Está começando a formar. E aí, para você fazer isso funcionar, demanda um pouco de tempo. Mas isso eu vou falando também posteriormente. Então, é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like a linguagem do YouTube. Quer ajudar o canal? 2 links na descrição. Não quer comprar nada, não quer ajudar o canal dessa forma, quer fazer ali uma doação, R$1, tem uma chave Pix. Vai lá, faz a chave Pix, copia, cola lá no seu aplicativo do banco e ajuda o canal com R$1, 50 centavos, valor mínimo lá. Você faz lá, cada um ajudando, eu posso melhorar o nosso canal, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.